Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a como finalizar, tá bom? Ó, minha rosa está totalmente seca, tá? E aqui a gente vai retocar, tá bom? Que é uma das coisas que vocês têm mais dúvida é como retocar, tá? Eu já ensinei para vocês a como pintar a rosa, né, do início ao fim, e agora eu venho mostrando para vocês como retocar, tá bom? Ó, coloquei meu branco aqui, minha pintura está totalmente seca, tá? Coloquei o branco aqui, esfumaço, tá bom? Ó, não se preocupe em achar que o branco é muita coisa, tá? Porque depois eu vou lavar o pincel e vou vir com o violeta cobalto e vou vir acentuando mais dando profundidade aqui no copinho da rosa, tá? Na boquinha da rosa. Então, ó, venho com azul cobalto, lavei meu pincel, tá? Porque ele tava sujo de branco. Lavei o pincel, venho, ó, deposito a tinta, esfumaço. Agora eu venho cortando a rosa, certo? Ó, movimentos arredondado, tá? Ó, coloquei de um lado, coloquei do outro, sem unir, tá bom? É como se você dividisse a rosa ao meio e puxasse para um lado e puxasse para o outro, tá? Essa rosa, ela é muito fácil de ser feita, tá? Ela é muito simples. Os cortes dela são mais fáceis de cortar ela, tá bom? Não tem muito segredo não. Ó, já tá pronto aqui, tá bom? Agora eu vou pegar o branco novamente, vou traçar aqui pra gente cortar mais uma pétala, ó. Quando vocês vão retocar aí, vocês podem achar, nossa, é muito branco, tá? Mas não é, porque a gente vai consertar depois com o violeta cobalto e depois a gente vem acentuando mais o branco, pois o violeta cobalto ou qualquer outra cor que você esteja utilizando para fazer a profundidade, ela pode ultrapassar o limite, certo? Então a gente vem consertando uns detalhes, mínimos detalhes, pouca tinta, tá? Ó, primeiramente eu venho aqui com branco. Percebe que a minha sombra aqui ela fica bem pouquinha, porque ó, eu coloco o branco bem quase até lá ao final, mas eu não cubro a minha sombra, tá? Mas depois eu venho consertando, certo? Então, toda vez que seca a minha pintura, eu venho fazendo esse trabalho aqui de retoque, tá? Eu vou mostrar para vocês também como fazer aqui o acabamento com galhos e essas coisas, sabe? Ó, fiz aqui a parte do copinho da rosa, percebe que meu branco ele não ultrapassa esse limite aqui que eu tenho do azul, do violeta cobalto, certo? Se por acaso ultrapassar o limite, eu retoco, ok? Olha só, muito simples de ser feito, tá? Ó, super rápido. É só os retoques, só os detalhes finais. Olha só, coloquei o branco aqui também, ó, mas eu não deixo assim, tá bom? Eu venho com a cor mais escura que eu utilizei aqui. A cor de base a gente não usa mais, tá? A gente só vai usar aqui a cor mais escura e o branco, certo? Pra gente retocar, tá bom? Ó, venho aqui retocando, ó. Às vezes, possa ser que a cor mais escura, ela tenha ultrapassado aqui o limite, tá bom? Mas a gente não se preocupe em achar que fez errado, que vai dar errado, não sei o quê. Volta novamente com branco, tá? Venho aqui, ó, novamente dividindo aqui as pétalas, certo? Ó, se eu achei, aqui nesse caso aqui dessa pétala, eu achei que a minha sombra, ela ultrapassou o limite. Não tem problema. Eu pego só um pouquinho do branco e retoco o branco, certo? Então, eu faço isso em todas as pétalas. Se eu vi que a minha sombra ela ultrapassou o limite, eu não vou me desesperar. Volto com a cor mais clara e retoco, tá bom? Então, é só questão de paciência, de treino. Eu estou muito orgulhosa de minhas seguidoras aqui do canal, que estão praticando os meus conselhos. Isso me deixa muito feliz em ver que vocês estão seguindo o que eu estou passando aqui, certo? Então, isso me deixa muito feliz mesmo.
tá? Ó, venho com bem pouquinho branco, ó, e retoco novamente. Agora aqui é só uma sujeirinha de nada, tá? Só pra gente conseguir mais um pouquinho de claridade aqui, não ficar essa divisória entre a cor mais escura de sombra e o meu branco aqui, tá? Que ele ficou um pouco dividido, mas aqui eu venho, ó, só ajustando, tá? Os detalhes. Isso são detalhes, tá bom? Pouca tinta, ó, bem pouquinha, só a sujeirinha do pincel. E eu venho aqui ajustando esse branco aqui, ó, tá? Limpa o pincel, retoca, tá bom? Olha só. E assim a gente finaliza a rosa, tá? Só ajustando os mínimos detalhes aqui, ó. Não é de primeira vez que a gente vai lá e já faz, tá tudo pronto, tá perfeito o trabalho. É os detalhes, tá? É o retoque, é a gente ver onde precisa mais sombra, onde precisa mais luz, tá? Para que ele não fique aquela marcação chapada, tá bom? Ó, eu vou vendo onde precisa ajustar aqui uns detalhes, tá bom? E aqui a gente finaliza com alguns pontinhos brancos, tá? De preferência com pincel filete, não faça com a ponta do pincel igual que eu fiz aqui, tá? Que ele fica mais certinho esses pontinhos, tá? Aqui eu tô fazendo com a ponta do pincel, com as cerdas, né? Agora a gente vai pintar o, o botão aqui. Então, as cores que eu utilizei foram magenta, azul, lilás e violeta cobalto. Então, essas três cores eu vou utilizar aqui também, tá bom? Magenta na ponta, que eu sempre falo. Na ponta tem o quê? Tem luz. Então, venho com o magenta, depois o lilás e depois o violeta cobalto, certo? Aí, agora eu venho com o branco e coloco apenas na ponta e eu desço com essa tinta, tá? A minha tinta já estava bem dura, então eu vou balançar ela aqui um pouquinho para ver se ela melhora. Estou utilizando aqui o mesmo tamanho de pincel, mas eu poderia utilizar um pincel menor, número 4 aqui, tá? Ó, esfumacei. Depois que secar, eu faço o mesmo retoque, com o branco primeiro e depois o violeta cobalto, certo? Aqui vai ficar mais claro, mas depois que secou, eu ajustei a tonalidade, certo? Ó, e aqui eu venho apenas com o verde musgo e cubro as sépalazinhas aqui da folha, onde tá pegando o botão, certo? Faço aqui toda essa cobertura, não precisa, se quiser ajustar uma sombra aqui, fica a critério de vocês, mas eu vou estar trabalhando aqui com branco apenas, certo? Pincelzinho número 4, coloquei o branco aqui, puxei para baixo. Aqui ele vai estar só de um lado só a tinta, só para esse lado, tá? E aqui do outro lado ao contrário. E aqui eu venho, ó, mesclando as cores, certo? Se eu achar que é a necessidade, depois eu venho com verde musgo e ajusto aqui a sombra, ok? Mas de início eu deixo assim, super simples e fácil, tá? Para você que está iniciando, não precisa de muita complicação e seu trabalho fica bem bonito, certo? Coloquei aqui um pouquinho do branco na parte de baixo, né? E depois eu vou puxar aqui um talinho, ó. Certo? Ó, vou ajustar a câmera aqui para vocês verem como eu faço o acabamento, tá bom? Ó, esse aqui ele é cruzando, tá? Ficou um pouquinho longe, mas eu acho que dá pra ver. No próprio risco já tem os tracinhos já tudo marcado, certo? Então, olha só. Aqui, ó, pincel em pé, tinta só de um lado só. E eu venho traçando aqui, ligando aqui as folhas, tá? Fazendo os detalhes. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Tá? E na parte de dentro do jarro, no risco original, essa parte aqui tem uma folha, só que eu preferi não riscar, colocar apenas galhinhos para que, como se o galho tivesse dentro do jarro, certo? E pegando aqui nas folhas, subindo lá para as coisas. Então, eu vou traçando aqui, ó,
galhinhos, apenas com verde musgo, não coloquei branco, não coloquei nada, tá? Somente isso. E vou aqui ajustando, tá? Traçando aqui, vou preenchendo aqui essa parte, certo? Eu achei que ficou bem melhor do que colocar uma folha aqui, tá? Eu achei que daria mais sentido se fosse saindo uns galhos pra cima, ok? Ó, aqui eu vou imaginar aonde tá saindo alguns galinhos e vou subir pra cima. Eu não levanto o meu pincel. Do jeito que eu subo, eu sigo direto e faço uma curva, ó. Do jeito que eu pego o pincel de um lado só, sem medo de ser feliz, traço um, traço outro. O que sair, saiu, tá? Às vezes sai um pouquinho de excesso de tinta, mas não vem tirar esse excesso não, porque vai ficar borrado, tá? Do jeito que sair, que vocês puxar, você tem que ir até o fim, tá? Dependendo do tamanho que vocês queiram ir o, o seu traço, tá bom? E assim eu vou fazendo, vou vendo onde precisa preencher espaço, tá? Sempre deixar o pincel assim mais reto. Aqui eu deixei o pincel um pouco deitado e ele saiu mais grosso, tá? Quando eu deixo o pincel em pezinho, ó, sai mais fino. Então, dependendo da posição do pincel, vai sair seu traço aqui, tá? Se o pincel ele tá mais em pezinho, ele sai mais certinho. Então, aqui eu vou fazendo, ajustando esses detalhes, ó. São pequenas coisas que já vai dar dimensão ao seu trabalho. Se você quiser aplicar um stencil aqui de folhinhas, agregar folhas aqui ao redor, beleza, fica tudo lindo, tá? E vai dar mais volume e dimensão ao seu trabalho, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, deixa o like, tá? Olha só o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, barradinho pronto com stencil, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e o seu comentário.